Oi, gente, começando mais um vlog de leitura. Hoje eu estou aqui com muitos livros para conversar com vocês. Hoje é quarta-feira, dia 27. Eu estava estudando, que amanhã tem uma prova, e uma prova de vocábulo que nós poderemos usar os 3 textos principais que foram trabalhados. E todo mundo sabe que quando o professor deixa usar o material para consulta é porque a prova está impossível, né? Então, vamos ver como que irei sair amanhã, mas vou levar os textos, estudei, eu fiz o que eu podia. Agora, quanto aos livros. Na terça, na disciplina, nós concluímos Madame Bovary, mas os 2 últimos capítulos eu não havia lido. Então, eu fui lendo ali na sala junto com os colegas, só que nós vamos pulando alguns parágrafos para ler só o principal e discutir as características. Então, eu pretendo ler esses 2 últimos por conta própria, porque eu gosto dos detalhes. E também tiveram, né, uns 2 ou 3 capítulos aqui no meio da parte 2 que eu também não li. Porque como eles foram conversados em sala de aula, para eu não me atrasar tanto para a aula seguinte, eu pulei eles e dei sequência porque eu sabia o que acontecia, mas eu não li. Então, eu não considero que eu concluí o livro. Eu vou ler ele provavelmente esse final de semana, porque falta pouco. Daí eu dou minha opinião, assim, né, um pouco mais bem elaborada, mas eu amei. Foi uma experiência maravilhosa. Gostei da forma como o livro é estruturado, dos personagens, da Emma Bovary. Gostei do Leon, enfim, a representação, né, a forma como, ao final do livro, que a Emma ela vai passar por momentos muito difíceis, até mesmo de humilhação. A descrição é diferente, nós já temos um cenário mais noturno, mais sombrio, tudo fica mais pesado, mais carregado, e parece que o ambiente, ele vai, né, decaindo junto com a personagem. Então, eu achei sensacional, um livro que eu gostei muito, e eu não estava esperando gostar tanto assim dele, porque algumas pessoas que já haviam lido na sala não gostam tanto. E eu conheço, né, outras pessoas também que já leram sem ser da faculdade e também não acharam nada demais, mas eu amei, amei mesmo. Aí, a Amazon liberou para quem tem o Amazon Prime 3 meses, se eu não me engano são 3 meses, de um aplicativo de audiolivro, que é a Audible. A Audible só era disponibilizada fora. Então, os brasileiros que assinavam era para e-books narrados em inglês. E agora temos aqui no Brasil, depois desse período de teste, ou caso você não seja, né, não tenha lá o Amazon Prime, você paga R$ 20 por mês para ter acesso a uma biblioteca com diversos livros. Eu vi que tem Torto Arado com a narração da Zezé Mota, que fiquei com vontade de ouvir, porque eu gosto muito do livro e eu estava curiosa para conhecer esse material, né, que ela produziu. Enfim, daí eu aproveitei para ouvir lá na Audible A Morte de Ivan Ilitch do Lev Tolstói ou Leon Tolstói, depende, né, da edição que você tem. E eu ouvi assim nos 2, 3 dias, é um livro curtinho. Eu gostei muito também do livro, eu ouvi essa semana, mas foi minha primeira experiência de leitura completa em áudio, né? E eu não sei se eu peguei tantos detalhes, se eu consegui me concentrar tanto no que estava sendo dito, como eu me concentraria se eu estivesse lendo com os olhos. Porque eu ouvi no ônibus, né, no caminho, então às vezes eu me distraía um pouco. Daí eu acho que eu vou voltar em alguns capítulos também, fazer algumas marcações, porque eu tenho nessa edição aqui da Príncipes, que é aquela editora que tem os livros mais baratinhos, e eu pretendo ouvir, porque tem outros 2 livros lá, que são da editora Todavia, que costuma ter, né, um preço mais elevado, que é o Copo Vazio e Sweet Tokyo. São 2 livros contemporâneos nacionais e eu já peguei eles e pretendo ouvir também, talvez trabalhar um pouco mais essa questão da concentração, mas eu gostei bastante da experiência. Então, caso você tenha já essa assinatura da Amazon, você pode pegar de forma gratuita, né, o teste, ou se você quiser testar, pagar os R$ 20 e ver se vale a pena. O catálogo ainda não tem tanto livro assim disponível, mas eu vi alguns clássicos, tipo Senhora do José de Alencar, Don Quixote, tem
O Torturado e Doramá ou a Odisseia, que é o livro de contos do Itamar Vieira Júnior. Eu vi vários livros interessantes. Acho que vale a pena. Enfim, e eu quero começar A Estirpe, da Carla Maliandi. Nossa, eu não sei falar o nome dela. Carla Maliandi. Ela é de onde? Da Argentina. Eu comentei sobre esse livro com vocês lá no vídeo que eu mostrei os novos livros, né, que eu havia adquirido, recebido. Esse daqui eu recebi da editora e eu recebi 2 livros dessa autora porque eu solicitei, na verdade, os 2 livros. E eu sei que ele é bem esquisito e é um tipo de literatura que eu gosto. Aqui atrás, ó, é bem curtinho a descrição, tá assim: estou acordada, tento chamar alguém, mas as palavras não saem. Quais são as palavras que se usam para chamar alguém? Que palavra fará com que alguém venha? Deve ser um livro bem, né, bem triste, talvez. Eu achei a fonte um pouco fininha demais. Deixa eu fazer aqui uma comparação para ver se eu estou ficando louca. Não, é isso sim. A fonte do livro, eu não sei se tá no mais fininho ou se é só mais claro. Esse aqui é o livro que eu vou começar. Esse aqui é aquele da Príncipes, ó. Tá dando pra ver, ó, que a fonte é bem mais clarinha e mais fininha do que essa daqui. Só de abrir aqui eu já percebi que tá um pouco diferente do padrão que nós temos normalmente nos livros. Mas é bem bonita a fonte, eu só não sei se é confortável. Ao longo aí dos dias que eu for lendo, eu comento. Então, eu vou compartilhar com vocês um pouco dessa experiência, tá? Esse aqui, então, eu vou começar. E ontem eu comecei um e-book. Eu gosto de pegar um livro assim, que eu já sei que não é tanto meu estilo, sabe? Mas que já foram e que tem uma vibe mais leve pra descansar antes de dormir. E eu gosto de pegar eles no Kindle. Então, no Kindle. Ah, esqueci como é que fala. Então, eu adquiri esse daqui, Amor por Engano. Ó, é um livrozinho de comédia romântica da Lynn Painter. Não sei o nome da autora, muito bem. Mas, gente, é o tipo de história que eu escreveria, sabe? Eu tenho uma irmã mais velha e não tenho irmãos, né, homens. E esse livro é a moça que acontece assim, uma coisa na vida pessoal dela, já na primeira linha. Enfim, ela está solteira, desempregada, e ela vai morar com o irmão por um mês, enquanto ela procura emprego, né? Ela mudou de cidade, no caso, voltou para a cidade natal dela para morar com esse irmão, ficar perto da família, e vai procurar um emprego e uma casa para alugar. Daí o irmão mora com um amigo. Ele já tem seus 27, 30 anos, e a moça, a Olivia, tem 24, se eu não me engano. E ela conhece, né, o amigo do irmão dela, eles nunca se deram muito bem. A gente já sabe o que vai acontecer. E eles, óbvio, né, super padrão, super bonitos, aquela coisa estadunidense. Não sei nem se a mulher é dos Estados Unidos, mas eu já tô julgando. E ela é super atrapalhada e ele gosta de tirar sarro, assim, dela. Aí um ponto, eu acredito que a autora quis colocar diferente, é que ele, uma noite, esse rapaz, ele manda uma mensagem que ele quer mandar para uma menina com quem ele já saiu e ele acaba errando o número. Ele tá mandando SMS mesmo, não é pela internet. E vai pro número da Olivia, óbvio. Então eles começam a conversar, eles percebem que ele errou a conversa e eles começam a conversar como estranhos mesmo. A desabafar um pouco, falar dos seus gostos, e eles percebem que eles são bem parecidos, só que na vida real, o Colin e a Olivia, eles não se dão bem, eles não se gostam muito, e eu já sabia que um dos dois iria perceber que as mensagens que eles estavam trocando, né, era entre eles, e é ele quem descobre já no início, ali nos 10, 15%, ele já está sabendo que ele está trocando mensagem com ela. Eu fiquei com medo disso demorar muito. E por que isso é um livro que eu escreveria? Esse negócio de romancezinho de amor entre a menina e o amigo do irmão. Eu sempre achei que é assim. Quem tem irmão vai ficar com os amigos dele, sabe? Só porque eu nunca tive, né, irmão, então eu viajo, assim, nessas ideias. E eu gosto de ler antes de dormir ou em alguns momentos, assim, que eu não tô tão afim de pegar o livro físico e um livro um pouco mais denso.
Daí eu comecei ontem e eu já estou em 32%. Então tem capítulos alternados, né? Uns narrados por ela e uns narrados por ele. Então estou achando bacana. Além desses livros, eu havia começado há algum tempo A Relíquia dessa de Queiroz. Eu deixei ele um pouco de lado, mas eu quero retomar a leitura para finalizar e postar uma resenha, porque eu estava gostando bastante do livro e eu tenho muitas coisas para falar sobre ele, sobre o estilo do Essa, sobre as descrições intermináveis que ele faz, mas a crítica também social que ele colocou aqui, essa crítica da burguesia, enfim, achei super legal. Vários aspectos que tem no livro eu queria compartilhar com vocês. Então, eu vou focar um pouquinho mais nele esses dias, né? Que hoje já é quarta, então daqui para domingo, para conseguir compartilhar um pouco mais a minha opinião final, tá? Então, eu vou organizar isso daqui. Já vou, né, tentar dormir, né? Vou dormir um pouquinho mais cedo para acordar descansada, preparada para a minha aula de francês, porque de manhã eu tenho uma disciplina de francês às 8 da manhã. E nós estamos na oficina de conversação. Então, a gente fala bastante, a pobre da professora, né? Tenta fazer a gente falar bonitinho francês, mas eu não tenho muita aptidão, não. Mas fiquei com vontade de fazer curso de francês. Antes eu estava com vontade de fazer espanhol. Mas agora que eu tô estudando um pouquinho mais, eu acho que se eu me esforçar um tiquinho assim, eu vou arrasar. E depois, às 10 da manhã, é minha prova. E à tarde eu tenho uma disciplina que nós terminamos Madame Bovary. E agora nós vamos começar A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Eu estou super empolgada porque eu nunca li. Eu já li Clarice, mas nunca esse livro. Eu acho que vai ser uma experiência maravilhosa ler com o acompanhamento da professora, né? Tô super empolgada. E daí eu vou atualizando aí pra vocês ao longo desses dias para tentar postar o vlog no domingo. Bom, gente, voltando aqui para atualizar, meu rosto tá um pouquinho brilhoso, mas hoje é de protetor solar, não é porque eu estou morrendo, apesar de que sim, está muito quente aqui, mas vou comentar sobre as leituras que eu consegui fazer esses dias. Primeiro com um livro de poesia que eu não lembro se eu mostrei para vocês, mas esse daqui é do Roberto Passeri e esse livro dele, ele se assemelha muito a um livro de crônicas, só que é escrito em versos e eu tô gostando bastante. E hoje eu cheguei até a página 65, ele tem 100 páginas, se não me engano, e eu vou lendo aos pouquinhos, assim, pela manhã, sempre que me dá vontade. Amor por Engano, aquele livro mais de romancezinho, em que o foco é realmente o casal ficar junto, como tudo vai acontecer. Eu estou bem adiantado, acho que eu tô em uns 80, ó, eu estou em 85%. E não é o melhor livro do gênero que eu já li, mas pelo menos eu não abandonei como aconteceu com os outros. Tem sempre aquele estereótipo de que o homem é rico, ele ganha muito bem, e a mocinha é uma mulher atrapalhada que não consegue ter uma carreira ali de sucesso na área dela, mas de repente tudo começa a acontecer, surge o emprego dos sonhos do nada, tem tudo isso. Eu acho que algumas coisas eu gosto, assim, dos diálogos, da dinâmica, alguns, porque tem outros também que são bem vergonhosos, mas o ponto que não me faz recomendar tanto assim essa leitura, esse livro, ele é um lançamento aqui no Brasil, é o fato de ter muitas cenas eróticas. Eu sei que quase ninguém que me acompanha aqui gosta, assim como eu, que eu também não gosto. Eu acho que não contribui em nada com o enredo, com o desenvolvimento dos personagens. Então, se você não gosta, já fique bem longe desse daqui, porque eu tô em 85% e já deve ter tido umas 4 ou 5 cenas descritas, narradas, com detalhes, sobre esses momentos mais românticos e eróticos, que eu acho que bastava uma, assim, só pra dizer, e o restante poderia ficar subentendido. Mas os autores perceberam que esse tipo de livro é bem comercial, que muita gente gosta, então eles estão apostando nisso e acaba afastando outros leitores, né?
E também A Relíquia da Sede Queiroz, esse daqui ontem, hoje eu tô gravando no sábado, o vídeo vai sair no domingo, então na sexta eu publiquei a resenha no Instagram. Esse livro, eu realmente demorei para conseguir fazer a leitura, porque o Eça de Queiroz era muito, muito, muito descritivo. Então, os livros dele, esse daqui ainda não é dos mais, assim, eu sei que o Primo Basílio, por exemplo, é muito mais, o Crime do Padre Amaro também, e nesses outros dois que eu mencionei, ele descreve um pouco das cenas românticas também, tá? Uns livros, assim, que ele gosta de falar dos fluidos corporais. Eu ainda não peguei eles por saber que eu não vou curtir tanto a narrativa, né, assim, a forma como é narrado em si. Aqui não, aqui ele continua descritivo, mas é mais com relação às cenas, aos personagens, às situações, aos tecidos, ao tipo de objetos que estão em cena, o que acaba sendo legal porque você consegue construir toda a imagem, mas se torna um pouquinho cansativo. Só que esse livro ele é muito irônico, sabe? É muito legal o tanto que ele tece críticas à sociedade, né? Ele acaba reconstruindo, assim, toda a sociedade, fazendo uma crítica muito forte aos excessos religiosos, que não deve ter pegado, assim, muito bem, né, pra época. Mas hoje em dia ler é gostoso demais. E o grande foco aqui é que tem o Teodorico Raposo, que é esse personagem principal. Ele é órfão desde novinho de criança e acaba sendo criado pela tia Patrocínio, que é uma mulher que tem condições de patrocinar literalmente aí a vida dele. E ele é o único parente dela. Então ele está contando em ficar muito rico quando ela morrer. Ele tem esses pensamentos de, ai, minha vida só vai começar quando a Titi morrer. Ele tenta fazer tudo o que ela gosta, por exemplo, ela é super religiosa, ele finge que ele também é quando tá na frente dela, mas quando ele está só, né, está aí pela vida, ele aproveita os prazeres momentâneos, ele gosta muito de estar com mulheres e a tia dele acha que ele não faz isso, até que ela envia ele para fazer uma viagem para Jerusalém, né, para a Terra Santa, e esse é o foco do livro. O prefácio é escrito pelo personagem, nos contando que ele vai escrever agora as memórias dele dessa viagem. Então, ele precisa trazer uma relíquia religiosa para ela, e é na volta, né, tem toda essa narrativa, ele indo, como que ele vai aproveitar esse caminho até lá, porque ele quer se divertir, mesmo em uma viagem religiosa, e a volta quando ele entrega a bendita relíquia, que é quando toda a vida dele muda. Então, é um livro que no final nós ficamos esperando que é um ensinamento, né, que é algo assim que... Porque os livros tinham muito disso, né, de querer ensinar algo, e esse daqui ele não traz um ensinamento assim muito correto, não. Mas é um livro bem legal, mas já vá ler sabendo disso, né, de todas essas descrições. Daí eu decidi trazer aqui dentro do vlog, mostrar para vocês os livros que eu pretendo ler em outubro, né, fazer a minha TBA, que eu não quis trazer um vídeo separado só para isso. Então agora eu vou mostrar para vocês tudo que eu pretendo ler no mês que vem, que já está iniciando, né, no caso agora outubro. Eu quero terminar, obviamente, esse daqui e esse de romance, mas eu acho que eu termino esse livro ainda nesse final de semana, então não vou contar com eles, tá? Vou contar como se o mês começasse aí segunda, terça-feira. Bom, primeiro eu vou participar da maratona de Halloween da Gabi, do Retrato da Leitura, ela tem um canal aqui, e eu acho que ela tá imaginando ler, assim, 15, 20 livros de terror, de suspense. Eu separei 2, porque eu quis ser bem realista. Eu tenho outros livros, né, que eu vou mostrar pra vocês que eu preciso ler, então eu não vou surtar e querer fazer milhões, eu vou fazer o que eu posso. Então, primeiro, eu quero ler O Vaso de Ouro e Princesa Bambrilha. São 2 histórias diferentes, são 2 novelas, é um pouco extenso. O livro, ele tem... Nossa, tem umas imagens aqui bem legais. Mas enfim, tem 255 páginas e são apenas 2 histórias, né? Então, realmente é um pouco extenso, que é do Hoffman. Eu acho que é assim, realmente, o nome dele. Eu mostrei esse livro aqui em um dos últimos vídeos e a Jamile, né, me disse que estava doida para ler esse livro e tal. Então, eu confio nas recomendações dela e se ela tem interesse, então é porque deve ser bom. Vou me arriscar nesse daqui. Me disseram, né, que são novelas mais sombrias.
Então, acho que vai ser bem bacana. E quero ler Assombração na Casa da Colina, da Shirley Jackson. Esses dois farão parte dessa maratona. E eu acredito que eu vou ler esse, porque eu tenho um livro de contos da Shirley Jackson também no Kindle. Então, caso esse daqui não dê muito certo, eu posso trocar pelo livro de contos, ou se der tempo, eu posso ler os 3, né? Por que não? Aí, para a faculdade, eu vou ler A Hora da Estrela, numa disciplina mesmo, a mesma que eu estava lendo Madame Bovary. A minha edição é essa daqui, super bonitinha, que tem a letra da Clarice, tem os manuscritos, né? É como se tivesse uma parte dos manuscritos dela aqui. É como se tivesse, não, gente, tem. Por isso que o livro é um pouco maior do que as outras edições, ó. Tá vendo? Tem algumas páginas assim com os rabiscos dela, as anotações, e eu acho que vai ser uma experiência maravilhosa. É a mesma edição que a professora vai usar. Os meus colegas compraram aquela comemorativa que vem o quadro, né, da Clarice. E para quem não tem condições de comprar, a biblioteca, se eu não me engano, tem algumas edições, então os colegas também podem pegar lá. E por último, eu quero ler os 2 livros da... Ai, não é por último, não. Além desses 2 livros, eu quero ler o Morada em Edição, da Priscila Pinheiro. Esse livro que é curtinho, assim, de poemas, né? Mas eu gosto de ler aos poucos, por isso que eu tô colocando aqui na TBA. Eu não gosto de pegar um livro desse e ler todo em um dia. Eu gosto de ir sentindo ele, sabe, ao longo dos dias. Passar pelo menos uma semana na companhia da autora. Gosto bastante. E gosto de ler poesia pela manhã, né? Os poemas, eu acho que eles me tocam mais. Aí sim, para finalizar, os 2 livros da Carla Maliandi, que é O Quarto Alemão e A Estirpe. Eu já tentei iniciar esse daqui esses dias, comentei no vlog, mas não consegui, porque eu estava concentrada nos outros. Mas agora vai. Eu acho que eu vou fazer uma resenha dupla, sabe? Trazer os 2, tanto aqui como no Instagram. E é isso, né, gente? Eu vou gravar esses dias resenha para trazer aqui no canal também, porque já tem um tempo que não apareço com esse tipo de conteúdo e eu sei que algumas pessoas que me seguem gostam. Daí os livros que eu tenho para resenhar é A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói, e A Relíquia do Eça de Queiroz. Então, se vocês tiverem interesse em assistir essas 2 resenhas, me conta, porque eu gosto de trazer resenha desse tipo de livro, sabe? Que é clássico, porque são os mais buscados aqui no YouTube. Se eu trouxer uma resenha de um livro muito alternativo, muito contemporâneo, geralmente o vídeo flopa. Então eu escolho trazer dos clássicos e de alguns outros, assim, que eu acho que vale a pena a recomendação. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vlog. Eu vou tentar trazer com mais frequência. Eu sei que semana passada não teve vídeo, mas a gente vai se organizando aí aos pouquinhos, tá bom? Então, muito obrigada por quem assistiu até aqui e eu espero encontrar vocês aí nos próximos vídeos.